Para você que nos acompanha, uma ótima noite. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Vejam Só. Aquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Mais uma edição preparada com muito carinho, muita dedicação para você que nos acompanha. A nossa oração é que o programa seja bênção, edifique a sua vida e auxilie nessa caminhada em busca do conhecimento. E hoje, uma questão intrigante, um problema clássico aí da teologia, da filosofia. Fica ligadinho aí para você poder aprender um pouquinho mais. Tema esse que já foi pauta, obviamente, aqui do Vejam Só, mas é muito difícil a gente conseguir sanar e exemplificar todas as possibilidades do tema. E hoje nós vamos caminhar um pouquinho mais nessa questão. Já fica aqui para você a minha rede social, chega por lá, mais uma plataforma aí para a gente poder interagir, conversar. Eu espero a sua mensagem, tá bom? Deixa eu apresentar os meus convidados de hoje para a gente poder ganhar tempo aqui e conversar bastante. É com muita alegria que nós recebemos novamente aqui nos nossos estúdios o pastor e professor também, né? Aleph Lopes, ele que é ministro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Graça e paz, meu irmão, uma ótima noite. Seja muito bem-vindo, prazer revê-lo. Que maravilha cumprimentar aqui, querido Zeca, que Deus abençoe toda a audiência. Amém. A querida Angélica, toda a produção. Também cumprimentar aqui o pastor Daniel, que os céus continuem abençoando, e cremos que hoje será um debate de extrema excelência para a glória de Deus. Sem dúvida, pastor, sem dúvida. Será um momento de muito aprendizado. Obrigado de verdade pelo carinho. Uma honra minha. Para a gente poder começar, vou pedir as informações da igreja, pastor, por favor. Muito bem, congregamos como pastor auxiliar na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, São Paulo, capital, na rua Doutor Afonso 140, bairro do Belenzinho. Pastor presente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, eu vice-presidente, presidente da Convenção Geral de Ministros das Assembleias de Deus no Brasil, pastor José Wellington Júnior. Você, sem sombra de dúvida, será edificado indo ali, ouvindo a palavra de Deus. Os meus vizinhos ali, tô do lado. Às vezes eu escuto a saudação lá do apartamento. Ô, pastor Aleph, obrigado novamente pelo carinho. Nós já apareceu aí para quem nos assiste suas redes sociais. Que maravilha. Quem quiser entrar em contato, conhecer o ministério, chamar para debate, para palestra, pregação, é tudo lá pela rede social, correto? Tudo lá, exatamente, pelo @pastor Aleph Lopes, também no canal do YouTube Pastor Aleph Lopes. Debates, podcasts, estudos, dinâmica ali para o seu crescimento, e também os nossos livros e especializações em escatologia online. Bem, tá bom, tá tudo por lá. Então chega lá, manda uma mensagem, fala que veio aqui pelo Vejam Só, daí o coração amolece, tá bom? Fica aí a dica aí para você. Com certeza. Obrigado, pastor, pelo Eu que agradeço. Privilégio recebê-lo aqui, Uma honra. poder aprender com o irmão. E também nós temos a honra de receber aqui nos nossos estúdios o professor Daniel Ferro. Ele que é lá da Igreja Bíblica dos Irmãos. Graça e paz, professor. Que alegria recebê-lo aqui. Seja muito bem-vindo novamente, meu irmão. Muito obrigado. É sempre um prazer imenso estar aqui. Eu acho que eu já falei uma vez, né, que eu acompanho, vejam só, desde o começo da minha conversão, lá desde 2014, assistia aos debates, e estar aqui é um imenso privilégio mesmo. É uma alegria recebê-lo também, meu irmão. Obrigado pelo carinho. Tenho certeza que quem nos assiste vai conseguir aprender bastante também, ainda que num tempo curto, né? Com muito que Deus tem dispensado na sua vida. Para a gente começar, vou pedir só as referências da igreja também, professor, por favor. A Igreja Bíblica dos Irmãos fica lá em Ribeirão Preto, no Jardim Paulista, Rua Franca 933. Boa, então aí tá aí a referência. Nós deixamos também para quem nos assiste a sua rede social. Alguém quiser entrar em contato, muitas vezes tem os questionamentos sobre o tema também, pode fazer tudo por lá, correto? Correto, pode chamar lá para tomar um café. Eu não dispenso café de jeito nenhum. O café é o parceiro inseparável do teólogo, né? Sim. Não tem jeito, até para conseguir dar conta, né, às vezes das noites de estudo. Professor Daniel, obrigado pelo carinho, viu? Obrigado. Deus abençoe grandemente. São esses irmãos que vão nos ajudar a responder a seguinte pergunta, né? Deus criou o mal. E nós vamos utilizar o texto de Isaías como base para a nossa conversa na noite de hoje. Os meus irmãos vão, ainda que de forma introdutória, responder a pergunta, indicando o caminho que eles vão seguir. E aí, na sequência, eu abro a enquete para você que nos assiste participar também, tá bom?
Vamos lá, pastor Aleph, como é que o irmão responde a nossa pergunta? Deus criou o mal? E o que o texto de Isaías, que é, vamos dizer assim, a grande base para isso, nos ensina? Muito bem. É importante ressaltar que o livro do profeta Isaías é considerado no Antigo Testamento como aquilo que nós identificamos como o Evangelho do Antigo Testamento, há mais de 40 profecias acerca do Messias. E o contexto de Isaías, capítulo 45, versículo 7, o livro do profeta Isaías está inserido na sua profecia no ano 750 a.C. Ele profetiza durante 5 reinados e ele vai tratar a respeito da apostasia da nação de Judá em hebraico, e Judá significa louvor ou adoração. Em especial, Isaías capítulo 45, versículo 7, nós vamos tratar a respeito do texto em questão, análise do hebraico original, estrutura poética, paralelismo hebraico, os tipos de mal na teologia, contexto histórico literário, evidências patrísticas, perspectivas filosóficas, citações bíblicas complementares e a conclusão teológica. É importante que se diga também, querido Zeca, que existe 3 tipos de mal nesse contexto. Temos o mal moral, o mal natural e o mal metafísico, também aplicado ao mal ontológico. O texto aplicado, em especial, no texto massorético em hebraico, Yotzer, Or, Borim, Rocher. E o texto vai aplicar aqui formador de luz e criador de trevas. O contexto vai nos apresentar mesmo que o próprio Deus ratifica na importância da sua palavra, que ele vai fazer um contraponto aqui relacionado a luz e trevas, paz e mal. Então, na poesia hebraica, você sabe melhor do que eu, que o profeta Isaías é considerado como erudito da tradição da cultura judaica, o maior profeta erudito. Ele vai usar o paralelismo. E esse paralelismo vai dar a conotação para contrastar aqui aquilo que nós conhecemos como mal natural, que é aplicado àquilo que nós conhecemos como a catástrofe que Deus permite vir sobre a nação ou sobre os ímpios que estão desobedecendo a sua palavra. Então, por este norteamento escriturístico e também no contexto histórico aqui, nós aplicamos que esse mal será o mal natural e não o mal moral. Ou seja, Deus não criou. Não criou o mal. Vamos lá, professor Daniel, quero te ouvir também a partir de forma introdutória, né? Do caminho que o irmão vai seguir, por favor. Eu acho que eu concordo com quase tudo que o pastor Aleph falou. Mas eu acho que o único ponto em que há uma discordância entre nós é que eu não acredito que exista o mal de forma ontológica. Então, ele descreveu 3 tipos de males: o ontológico, o moral e o natural. E eu sustento que existe apenas o mal natural e o mal moral não tem existência ontológica, não existe o mal de forma substancial. E, concordando com a conclusão do pastor Aleph, eu acredito que o texto de Isaías 45:7 está tratando do mal natural, o mal relacionado à catástrofe, à guerra, ao mal que Deus traz como punição para o povo de Judá por conta da apostasia, como o pastor bem falou. Então, essa é a minha posição, com uma leve discordância do pastor, mas chegando na mesma conclusão de que o texto está falando do mal natural e não do mal moral. Mas daí, nesse caso, a sua resposta para a nossa pergunta é que Deus criou como juízo, como punição, mas Deus, partindo isso de Deus, né? Isso. O mal ao qual Isaías fala, Perfeito. no texto de Isaías 45:7, é uma resposta de Deus ao desvio da moral e da Torá da parte do povo de Judá. Então, não é um mal moral criado de forma ontológica, e sim um mal punitivo como consequência do desvio da lei da parte do povo de Judá. Perfeito. Ficou bem claro as divisões e a diferença da resposta e o porquê que ela é diferente. Acho que fica bem evidente. A gente vai conseguir explorar isso daí para que você também possa aprender e tirar suas conclusões. Antes de continuar aqui a conversa, deixa eu só abrir a enquete que você localiza lá no nosso perfil do Instagram, o @programa Vejam Só. Perfil esse no Instagram que você tem toda a comunicação com o programa, tá bom? Você fica sabendo dos temas que serão abordados, os convidados que nós vamos receber, os bastidores do programa, tem tudo lá para você, tá bom? Além, obviamente, do contato dos nossos convidados que a gente também deixa salvo por lá, tá?
Vamos ver então a pergunta que a produção preparou? Vamos colocar na tela aí. Quando a Bíblia fala que Deus faz o mal, o que ela quer dizer? Aí são 3 opções. É o mal como julgamento, é o mal literal, né, no caso moral, e a terceira opção é uma linguagem figurada, ou seja, não tem nada a ver com isso, tá? Uma ênfase que até o pastor Aleph deu aqui, uma poesia, Isaías está usando ali das metáforas, ele não quer dizer literalmente aquilo, tá bom? Então vai lá, vote, escolha, dê a sua perspectiva. Na postagem seguinte, inclusive, você pode justificar a sua escolha, tá bom? Comentando ali naquela caixinha que a gente deixa aberta, tá certo? Bom, vamos voltar então aqui à nossa conversa. Pastor Aleph, vou devolver a palavra ao irmão e aí já vai ter subsídio em cima da primeira fala do professor Daniel, para o irmão comentar. Vamos lá. É importante que se diga que na minha fala, a primeira fala, eu tratei a respeito do mal metafísico ontológico relacionado ao pensamento filosófico. Não que eu acredito de fato nisso. Pelo contrário, eu acredito na questão do mal moral relacionado ao pecado do homem e o mal natural, que é a permissão de Deus para o juízo punitivo sobre o mundo dos ímpios. A palavra do texto, em especial, yotzer, que é a raiz yatzar, que significa moldar, como ler o modo barro, uso geralmente para a criação ordenada proposital. A expressão ocorre, em especial, em Sefer Bereshit, livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7, Deus formou o homem. E a expressão boré, criador, que é a raiz bará, que tem um significado criar ex nihilo, do nada, criar algo novo, é exclusividade apenas de Deus no tronco kal, que significa dizer a força de Deus em sentido para criar algo do nada. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1, nós somos sabedores que o texto importa dizer isso. E a expressão osser, fazedor de assar, que é o verbo fazer, executar ou produzir, causar. Então, o mal aqui, em especial na expressão mal, em hebraico é ra, que significa dizer calamidade. Então, naturalmente, Isaías ele vai fazer um paralelismo. Nós temos alguns tipos de paralelismo na cultura hebraica, em especial paralelismo sintético, antitético, que vai contrastar a frase da primeira e da segunda. Contrastando entre luz e trevas, naturalmente, or e rocher, e a expressão paz e mal, shalom, orá. Então, naturalmente, Isaías vai trabalhar essa questão na sua erudição profética, tratando a respeito simplesmente da calamidade que Deus enviará sobre a nação de Judá, isso ele profetizando aproximadamente no ano 750 a.C. Análise lexical do termo orá, que é equivalente a mal, total de ocorrências nós temos 655 vezes, no Antigo Testamento aplicado como substantivo 310 vezes e como adjetivo 355 vezes. Dentro disso, a expressão mal também se apresenta aqui, se me permite, o mal moral relacionado em Isaías 3:9, a aparência do seu rosto testifica contra eles e publica o seu pecado como Sodoma. Não o dissimulam, ai da sua alma, porque fazem mal a si mesmo. Então, naturalmente, Isaías vai contrapor esse mal, que é a calamidade de Isaías 45, versículo 7, com o pecado manifesto da nação de Israel que provoca a ira de Deus. Então, naturalmente, o mal aqui, nesse sentido, está relacionado à calamidade e não o mal moral, como alguns intentam, porque, naturalmente, na mente de alguns teólogos, e aqui nós podemos também trabalhar essa questão, que nada foge do determinismo de Deus. Isso. E esse determinismo é necessário Deus determinar os pormenores da história. Determinando os pormenores, nenhum mal pode estar fora da razão ou da escolha decretiva de Deus. Então, aqui é um problema muito claro que nós podemos trabalhar ao longo do debate, que Deus ele não determina o mal, mas permite, porque ele é bom. E permite a partir de uma perspectiva... punitiva. Isso, punitiva, mas que o homem vai realizar, né? Uhum. Não é algo de Deus, é como se ele entregasse o homem à sua própria sorte. Isaías... As calamidades vêm por conta da maldade do homem. Aos Romanos, Paulo, né, trata a respeito disso, capítulo 1. Perfeito. E ele já deu a pincelada ali que eu ia comentar, né? Porque eu tinha que fosse falar da questão da soberania, que é onde ele vai apertar o lado de cá. Ele já introduziu ali, depois eu tenho certeza que ele vai... Não serei assim. Alfinetar mais. Não, nas ideias, né? Alfinetar nas ideias, no campo das ideias, obviamente. Mas vamos lá, Daniel, professor Daniel, quero te ouvir também, por favor.
Enquanto eu estava estudando esse texto, eu notei algumas coisas muito curiosas. Eu posso ler os versículos anteriores? Por favor, claro. O contexto de Isaías 45 está trazendo uma profecia para Ciro. Né? Já começa assim: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tome pela mão direita, para abater as nações diante da sua face, e descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Então, está mostrando que Deus está trazendo Ciro com um propósito específico. E, como nós sabemos pela narrativa bíblica, Ciro foi o rei da Pérsia, responsável ali por algo extraordinário na vida dos judeus, que foi a permissão de retornar a Jerusalém, reconstruir as casas, o templo, os muros, tudo mais. Na verdade, foi um processo ao longo de alguns reis persas, mas Ciro aparece ali com um certo destaque nisso. Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Versículo 3 agora introduz algo muito interessante. O 3, 4 e 5 introduz algo muito interessante. Dar-te-ei os tesouros escondidos, as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo nome. Essa expressão aqui, que te chama pelo nome, é algo que vai dar um plot twist aqui no contexto. Por amor de meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu te chamei pelo teu nome. Pus o teu sobrenome, ainda que não me conhecesses. Por que essa ênfase em que Deus colocou o nome de Ciro? A palavra Ciro, no persa, significa luz do sol. Ou aquele que ilumina, uma luz que vem do sol. E o versículo seguinte vai explicar o porquê. Eu sou o Senhor e não há outro, fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças, para que saibais desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Então, o versículo 6 vai trazer a figura do sol como um lembrete para Ciro de que Deus estabeleceu ali. E é muito legal que quando alguém coloca um nome em outra pessoa ou muda o nome da pessoa, ele está demonstrando autoridade sobre ela. Então, por exemplo, foi Deus quem mudou o nome de Jacó para Israel, demonstrando a autoridade que tinha em cima dele. Foi Nabucodonosor que mudou o nome de Daniel e os amigos dele para Sadraque, Mesaque, Abednego, Beltesazar, demonstrando autoridade e estabelecendo uma nova identidade. Até hoje, na nossa cultura, né? Por exemplo, eu não posso chamar minha mãe e meu pai de Cristiane Júnior. Se eu chamo de Cristiane Júnior, eu provavelmente vou levar uma sova depois. Sim. Eu tenho que chamar de mãe e pai, porque são títulos de honra. Porque eles têm autoridade sobre mim. Eu não posso chamá-los pelo nome. E aqui, Deus está falando que ele chamou Ciro pelo nome e ainda colocou um nome de luz do sol para que todos os dias, quando ele visse o sol nascendo e se pondo, ele lembrasse que Deus é soberano sobre ele. E esse que é o grande plot twist, porque está mostrando Deus sendo soberano sobre um pagão para beneficiar o seu povo eleito e trazer fim à punição que Deus tinha estabelecido para eles. Ou seja, está demonstrando a soberania de Deus, inclusive sobre reis pagãos. Enquanto o Daniel falava, eu fiz uma lembrete aqui mental da história de Davi, né? Porque ele fala antes de você nascer, né? E Davi foi escolhido, acho que Saul foi rejeitado 38, depois até Davi assumir, acho que deram 38 anos de rejeição de Saul, e Davi tinha 30 anos, né? Então, ou seja, 8 anos antes de Davi nascer, Deus já tinha escolhido segundo o seu coração e tudo mais, né? Sim. Que é um reforço bom para os soberanistas, né? Que não esperou Davi nascer e viu. Bom, mas isso daí não é comigo, né? Não que isso. Né? Tem que ficar quieto. Ô, pastor, sério. Vamos lá. Esse Zeca tá demais, né? É que às vezes o teólogo gosta de dar uns pitacos, né? Isso é mal do teólogo, né? Sempre que tem um assunto assim, você gosta de ter uma opiniãozinha, falar alguma coisa, né? Mas se quiser, podemos trabalhar essa questão. Não. Eu só fiz uma analogia porque eu achei interessante o caminho que o Daniel adotou. Muito bem. Para reforçar a tese, obviamente, que ele vai defender. Demonstrando que Deus está no controle de tudo. Inclusive,
do pagão, onde ele não falou, mas eu interpretei aqui numa analogia com o mal. Fiz errado ou não? Não, é bem por aí, porque se Deus ele é soberano sobre os reis pagãos, ele é soberano sobre até mesmo sobre o mal que os reis pagãos cometem. Exatamente, usando essa maldade para algum fim. Exatamente. Pronto. Então, vamos lá, Aleph, agora eu quero te ouvir. A estrutura poética e o paralelismo hebraico. A introdução à poesia hebraica, ela não se baseia como a poesia ocidental. Ela se baseia não com rima ou métrica, mas em paralelismo. O paralelismo de pensamento, estruturas binárias ternárias, intensificação e expansão de conceitos e uso de pares opostos, que é o merismo, tratando a respeito de luz, trevas, paz ou mal. Dentro dessa expressão, nós temos alguns paralelismo emblemático, paralelismo sintético, antitético, climático. Alguns vão até julgar 15 tipos de paralelismo. Mas é importante ressaltar que a contrastação aqui, em Isaías 45, versículo 7, luz mais trevas, todo o espectro da criação física, e paz e mal, todo o espectro de experiências humanas, que é o significado que Deus é soberano sobre tudo, tanto o que percebemos como quanto o que não podemos perceber. E os tipos de mal na teologia, obviamente, a taxonomia teológica do mal, podemos trabalhar em outro período, mas em especial aquilo que nós conhecemos como privatio boni, em latim, que é a definição o mal como ausência de bem, não entidade positiva. Isso foi trabalhado muito bem com o teólogo Agostinho de Hipona, entre o ano 354 a 430, filho na fé de Ambrósio de Milão, contemporâneo de Jerônimo, que fizera a Vulgata Latina. Ele trata a respeito do conceito do que é mal. Mal não é uma coisa criada por Deus. Mal é a privação ou corrupção do bem. Assim como a escuridão, a ausência de luz, assim como o frio, a ausência de calor. A analogia mais ou menos é esta. Cegueira não é coisa criada, é ausência da visão. Surdez não é coisa criada, é ausência de audição. Mal não é coisa criada, é ausência de bem ou ordem divina. Dentro disso, Agostinho de Hipona, ele vai tratar a respeito da analogia do ferro e da ferrugem, que seria nada mais do que a ferrugem, ausência do ferro, ou a deteriorização do ferro, que seria simplesmente a corrupção. Então, naturalmente, o homem foi criado perfeitamente bom, porém, com o mau uso do livre-arbítrio, de que Adão gozava plenamente no Jardim do Éden, em poder ter a escolha não influenciada pelo pecado, ele escolheu pecar e simplesmente através do pecado teve essa usurpação da privação do que é bom. Tanto é que o texto de Sefer Bereshit, livro de Gênesis, capítulo 1, declara o próprio Deus, Meod Tov, que é a expressão, e viu Deus que era muito bom. Então, tudo que Deus faz é bom, porém a corrupção e o mau uso do livre-arbítrio faz a malignidade e a calamidade relacionada ao homem. E o pecado, naturalmente, trata a respeito disso. E, pastora, sim, por favor. 1 de João, capítulo 1, versículo 5, declara: Deus é luz e nele não há treva alguma. Abacuque, capítulo 1, versículo 13, tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. E aqui eu encerro essa frase com a pergunta ao pastor Daniel. Deus, ele é soberano e, sendo soberano, ele determinou o mal sobre a humanidade? Boa. Inclusive, nessa fala, assim, Jesus vai dar uma interpretação interessante quando ele é questionado do divórcio, né? Ele fala, o plano original não é esse, mas a dureza do coração. Por causa da dureza, exatamente. Deus precisou reorganizar por causa da dureza do coração. Exato. E olha que interessante a fala, pegando esse gancho, só para corroborar, aquilo que Deus uniu não separe o homem. Então, a responsabilidade também é humana. Tá vendo? Depois o pessoal fala que eu não ajudo todo mundo que vem aqui, ó. Tá vendo só? Isso é para vocês aí que ficam falando que eu sou imparcial. mas repercute mesmo. Jesus trata muito bem disso daí, quando questionado sobre. O próprio Deus, né? Só para repetir a pergunta, então, pastor Aleph, para o Daniel responder. Vamos lá. Deus é soberano e ele determina o mal sobre a humanidade? Certo? Certo. Posso chamar o intervalo, então, para dar um tempo para você pensar? Pode sim. Porque eu preciso chamar o intervalo. A gente volta logo no início do bloco com a resposta
do professor Daniel, tá bom? Bem rapidinho o intervalo. Antes, só deixar aqui o telefone da grade, quer estudar teologia, quer se aprofundar no conhecimento das Escrituras Sagradas, quer se preparar, né, para esse chamado ministerial que Deus tem na sua vida, procure pela grade, Academia Teológica da Graça de Deus, parceira do Vejam Só. Código 11 3115 0819, 3115 0819. Além disso, redes sociais da HIT aqui para você conhecer a nossa programação, nosso conteúdo, tudo aquilo que a gente faz por aqui, faz pensando em você e na sua família, pautada numa linha editorial cristã, tá bom? Então, vem conhecer os nossos produtos, que eu tenho certeza que você vai curtir demais. Intervalo rápido, Vejam Só vai. Na sequência, nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só, intervalo bem rapidinho aí. A pergunta de hoje é: Deus criou o mal? Estamos utilizando o texto lá de Isaías 45 para debater e aprender um pouquinho. O pastor Aleph Lopes e o professor Daniel Ferro, que tem nos ajudado nessa questão. E nós vamos começar esse bloco com o professor Daniel respondendo a pergunta que o pastor Aleph deixou no final do primeiro bloco. A palavra está com o irmão. Por favor, professor. Bom, como eu pertenço à escola de pensamento monergista, eu entendo que, de fato, não existe nada que foge à soberania exaustiva de Deus. Entretanto, algumas afirmações são muito perigosas e eu reconheço que nós precisamos tomar muito cuidado antes de falar, antes de chegar a certas conclusões e defendê-las a ferro e fogo, como existe muito no meio do determinismo. Existe um pessoal que, deixando bem claro, não representa a teologia reformada, que defende que Deus é o autor do pecado e fala isso com todas as letras, algo que as confissões reformadas rejeitam claramente. Entretanto, existem passagens nas Escrituras que demonstram Deus, já desde a eternidade, decretando atos dos seres humanos que nós reconhecemos como prática do mal. Um deles está, e eu acho que o mais conhecido de todos, é a respeito da crucificação de Jesus. Inclusive está aqui no livro de Atos 4, 27. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo que tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Eu não sou nenhum exímio exegeta, mas eu acredito que o pastor concorda comigo que o termo anteriormente determinado, né, o mesmo termo grego que aparece para predestinado no livro de Romanos e Efésios. Então, aqui demonstra, né, aqui está mostrando Deus já determinando, predeterminando as ações pecaminosas de Herodes, de Pilatos, de Israel, dos gentios, na crucificação de Jesus. Isso aqui é um dos textos que nós podemos usar como fundamento para falar que Deus, ele determinou, sim, ações malignas cometidas pelas pessoas. Todas ou algumas? Como nada foge à soberania de Deus, eu tendo a concordar que todas as ações malignas, de certa forma, estão debaixo de um decreto de Deus. Eu tendo a concordar. Eu acho que seria muito estranho que uma ou outra coisa Deus determinou, mas isso é só exceção e o resto Deus, deixou livre. Como eu defendo a soberania exaustiva de Deus, eu tendo a concordar que todas as coisas foram determinadas por Deus, mas, voltando ao que eu falei anteriormente, é um assunto, é uma área nebulosa, em que a Bíblia não dá todos os detalhes a respeito disso, não é suficientemente claro. Então, nesse aspecto, a gente pode mais conjecturar do que categoricamente afirmar.
Então, eu tendo a acreditar que todas as coisas foram determinadas por Deus, porque se Deus determinou o pior dos pecados, por que não teria determinado outros menores? Sim, faz sentido. E quer concluir, Daniel, ou não? Não, é basicamente isso. É um assunto, isso aqui, especificamente, a Bíblia não dá todas as informações. Então, como é uma área nebulosa, eu me limito a falar o seguinte: aqui Deus determinou ações pecaminosas. Se Deus determinou outras ou não, a Bíblia não fala, então eu me reservo ao não sei. Mas aqui a gente vê, nesse caso específico, que sim. Que ele determinou. Ô, Daniel, primeiro assim, cara, parabéns pela humildade em reconhecer que a gente não tem como responder tudo. E acho que o teólogo ele deve partir dessa premissa mesmo. Nós estamos falando de coisas sobrenaturais, do Deus eterno, criador. É difícil você ter resposta para tudo e tem algumas respostas que são difíceis às vezes. Mas ele foi num caminho bom, certo? Ele pegou lá um texto que indica realmente esses atos pecaminosos, atos maus. Entretanto, contudo, porém, eu sei que existem alguns teólogos que defendem que dentro do plano redentivo, dentro do plano de redenção, aí Deus determinou tudo, porque era o seu plano. Não sei se o irmão é dessa linha. Então, nesse caso, o texto corrobora nessa perspectiva. Mas que fora do plano redentivo, as ações não estão determinadas minuciosamente. Quero te ouvir, pastor Alex. Querido, é importante ressaltar que a pergunta é uma pergunta sincera, porém, ela envolve, como o pastor bem disse, muita dificuldade de interpretação, porque a Bíblia não tem um texto que fala sobre o determinismo do pecado. Pelo contrário, a Bíblia já inicia em Gênesis capítulo de número 2, não comerás. Então, como que Deus pode falar não no público, em secreto, eu determino que caia o homem em pecado? Então, existe uma incongruência bíblica, teológica, exegética, por parte do determinismo exaustivo por parte de alguns teólogos, porque nem texto fala sobre isso. Tanto é que se Deus determinou, como o pastor bem disse no final da sua fala, se eu estiver errado, o senhor pode me intercalar, que Deus determinou os pecados maiores e os pecados menores. Por que que Jeremias capítulo 19, que é a própria palavra de Deus, inspirada no texto pelo Espírito, conforme 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, capítulo 1, versículo 20, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, Hebreus capítulo 4, versículo 12, Romanos 10, 17, a palavra inspirada, verbal e plenária, o próprio Deus declara: não passou pelo meu pensamento, eu não ordenei nem quis que vocês queimassem os filhos a Moloque. Como que Deus determina os pecados nos pormenores e nos macros e nos micros, se ele fala na sua própria palavra, que eu nem pensei e nem determinei? Então, existe aqui uma incongruência muito grande. Outra questão importante relacionada à salvação. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 30. Deus ordena que todo homem se arrependa. Todo homem se arrependeu? Não. Todo homem se arrependeu? Não. Posso... Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, que Deus não quer que nenhum se perca. Então, o contexto vai nos apresentar que existem vários outros textos que não apoiam o determinismo, porque nós precisamos entender que a soberania de Deus, ela não é anulada pela vontade humana relacionada ao próprio pecado. Pelo contrário, se nós defendemos que Deus é autor do pecado, teremos um grande problema, porque o mesmo Deus que decreta o pecado é o mesmo Deus que declara não pecarás. E faz de Deus um ser bipolar, esquizofrênico e não o Deus da Bíblia. Quanto ao que o senhor falou a respeito... Eu falo com a devida vênia, né? Não, claro. Eu acho que o Zeca não gostou muito da minha fala, né? Não, eu gostei, pô. O Alex. Você tá querendo me colocar no meio. Porque ele falou que Deus determina o pecado. E quando eu falei que não determina, o senhor não falou, perfeito, legal. Não sei. Eu falo brincando, tá? Tem 3 coisas que eu gostaria de pontuar. A primeira, o mais importante de tudo. Eu categoricamente afirmo que Deus não é o autor do pecado. Tá? Perfeito. E, relembrando o que eu falei antes, a Bíblia mostra certas coisas, só que não há informação suficiente para a gente concluir que Deus é o autor do mal, que Deus é o autor do pecado. Isso. Agora, existem passagens que ele falou no final, Senhor né? falou, por isso que eu falei, entendeu? Existem passagens que o Senhor mencionou que eu gostaria de
acrescentar algumas informações. Por exemplo, o senhor mencionou Atos 17:30, que Paulo fala lá em Atenas, que Deus ordena a todos que se arrependam. Esse mesmo Paulo, ele fala lá em Romanos 2:4, que é a benignidade de Deus que move o arrependimento no coração humano. O chamado ao arrependimento, de fato, é universal, só que o que leva alguém a se arrepender não é o arbítrio do homem, e sim a benignidade de Deus. Isso não defendemos também. Semelhantemente, Jesus fala lá em João 6:44, ninguém pode vir a mim... primeiro, queria citar Mateus 11, em que ele fala, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. O chamado, de fato, é universal. Só que o mesmo Jesus que faz esse chamado universal, ele também fala em João 6:44 que ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Então, eu sustento que, de fato, há um chamado universal ao arrependimento e para que venham a Cristo. Entretanto, há também um chamado eficaz pelo qual Deus traz as pessoas a Cristo, somente aqueles que Ele quer. E eu gostaria de reforçar isso com o texto de Isaías 63:17, que diz, porque, ó Senhor, nos fazes errar dos teus caminhos? Por que endureces o nosso coração para que não te temamos? Semelhantemente, lá em Romanos, capítulo 11, versículo 7, diz, o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos alcançaram e outros foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhes deu espírito de profundo sono para não verem e ouvidos para não ouvirem até o dia de hoje. Conclusão, eu creio que há de fato sim um chamado universal, só que eu acredito que Deus, de forma eficaz, Ele conduz o homem que Ele quer ao arrependimento e os demais Ele endurece, como mostra o texto de Isaías 63:17 e Romanos 11, versículo 8. Só para os irmãos já se programarem, tem mais uma fala de cada e depois as conclusões, tá? Perfeito. Romanos capítulo 8, versículo 20 ao 22, porque a criação ficou sujeita à vaidade não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Porque sabemos que toda a criação geme e está junta em dores de parto até agora. O mesmo texto propõe o julgamento divino no dilúvio em Gênesis capítulo 6 ao 8, Sodoma e Gomorra, Gênesis capítulo 19, e a pragas do Egito, Êxodo capítulo 7 ao 12. Olha que interessante. Todo o processo do pecado, ele passa pela escolha do mau uso do livre-arbítrio do homem. Também refutando algumas falácias pregadas por alguns que não conhecem o mínimo da teologia arminiana, que fala que nós defendemos o livre-arbítrio no sentido pleno e perfeito. Pelo contrário. Tanto é que nas obras de Armínio, volume 1, 2 e 3, publicados pela CPAD 2015, Armínio ele trata a respeito de livre-arbítrio 170 vezes apenas. E quanto à graça, 1.700 vezes. Então, é a graça que promove a salvação no homem. Nós não acreditamos que o homem tem poder de ser salvo por si mesmo, ou se santificar a si mesmo, ou ir até a Deus, sem Deus ir antes até o homem. Porém, nós acreditamos piamente que Deus, na sua infinita bondade e justiça, não pode determinar que um seja salvo e outro seja condenado pelo simples uso daquilo que ele já determinou na eternidade, que ele vai fazer, e nada do que ele possa fazer contrário vai fazer ele fazer algo diferente. Então, aqui existe uma grande diferença daquilo que nós conhecemos como julgamento. O julgamento forense, ele parte a princípio daquilo que é contundente da obra praticada do indivíduo. Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por isso, nós não acreditamos no determinismo fatalístico, exaustivo por parte de alguns, porque isso fere o caráter de Deus, não traz nenhum tipo de soberania para Deus, pelo contrário, faz de Deus um Deus bipolar, que uma hora fala não comerás e outra hora decreta para comer e cair em pecado. Agora você falou boa, que legal. Obrigado, hein? Obrigado, hein? Mais um comentário e aí depois a gente vai para as considerações finais e conclusão, tá bom? Vamos brincando. Então, por favor, Daniel. Bom, reforçando o que eu falei anteriormente,
eu vejo nas Escrituras, né, de fato, um chamado, duas espécies de chamado. O chamado universal e o chamado que Deus opera eficazmente no coração dos eleitos. E, paralelamente, também vejo Deus endurecendo o coração daqueles que nós chamamos de réprobos, né? Isaías 6 também é um excelente exemplo disso. Deixa eu abrir aqui. Final de Isaías 6 diz o seguinte: então disse ele, vai e diz a esse povo, ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo e faz-lhe pesados os ouvidos e fecha-lhes os olhos, para que ele não veja com seus olhos e não ouça com os seus ouvidos, nem entenda com o seu coração, nem se converta e seja sarado. Deus enviou profetas a ajudar. Deus entregou a sua lei aos judeus. Só que Deus também endureceu o coração deles. Por quê? Aí entra novamente no que eu disse. Não sabemos. Deus, em sua soberania, ele endureceu o coração daquele povo. Por quê? Não sabemos. Não temos todas as informações. Mas eu me contento em afirmar. A Bíblia diz que Deus endureceu o coração deles. Isaías 63:17 é bem claro. Porque endurece o nosso coração para que não te temamos. Agora, qual que é o propósito de Deus nisso? A gente pode conjecturar. Uma das explicações que eu acho interessante, eu não defendo essa explicação, mas eu acho no mínimo curioso, é que Deus ele é o bem supremo e a melhor coisa que ele pode oferecer é ele mesmo. Mas nós não conheceríamos a Deus plenamente se nós conhecêssemos apenas a parte do amor e da misericórdia e não da justiça também, porque a justiça de Deus em condenar o ímpio também o glorifica. Então, novamente, uma explicação que eu acho, no mínimo, curiosa é que Deus ele endurece o coração dos réprobos para manifestar a justiça dele, para que assim nós o conheçamos plenamente. Se isso torna Deus bipolar, esquizofrênico e tal, eu acho que isso já entra mais na questão da opinião e não naquilo que a Bíblia fala de fato, com todo respeito à opinião do pastor Aleph. Não num relato escriturístico. Boa. 2 minutos cada um para as conclusões, considerações finais, que o nosso tempo já escorreu pelas mãos. Antes desse período aqui, só mandar um abraço para o pastor Gabriel, que nos acompanha lá da África. Obrigado, meu irmão, pelo carinho. E também para o pastor Luiz, que nos assiste lá a partir de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Terra boa demais. Inclusive, quero aproveitar mandar um abraço para o meu pai, que está ali em Mendonça, pastoreando a Igreja Presbiteriana ali em Mendonça, pertinho de São José do Rio Preto. Um abraço a todo o pessoal da Igreja Presbiteriana de Mendonça. Vamos lá, Aleph. Muito 2 bem. minutos, por favor. A questão da razão lógica bíblica é que se Deus fala para não comer, para não pecar, e ele no seu decreto determina que peque, isso é bipolaridade. Seria 2 polos. Uma hora fala que não, outra hora determina que sim. Então, só para ressaltar, João Crisóstomo, entre 347 e 407, chamado Boca de Ouro, na sua homilia sobre Isaías, ele ratifica, quando Deus diz, cria o mal, o profeta está se referindo às calamidades e julgamentos que Deus traz sobre as nações rebeldes. O mesmo Atanásio de Alexandria, 297 a 373 depois de Cristo, Deus não criou a morte nem se alega com a destruição dos viventes. O mal entrou pelo pecado do homem. Significa dizer que o plano redentivo de Deus está desde a eternidade, porque Deus, na sua presciência, já conhecia o meio em que o homem dar-se-ia ao pecado. Então é importante ressaltar o texto de 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2, que ele nos escolheu segundo a sua presciência. A presciência de Deus é o subnicho da onisciência. Prognossim, da expressão pró, antes, gnosco, conhecer. Conhecer de antemão, Romanos 8, 28. Então, naturalmente, Deus já conhece todo o caminhar da história, porque Deus não é aquele ser que, igual eu e você, temos passado, presente e futuro. Deus, ele é eterno, por isso ele vive o eterno presente, conhecendo todas as coisas para a glória do mesmo. Meu muito obrigado. Obrigado, pastor Aleph, pelo carinho. Irmão, sempre um privilégio ouvi-lo, aprender contigo. Deus continue derramando graça aí na vida, ministério do irmão. Para você que nos assiste, o contato do pastor Aleph à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram, tá bom? Chega por lá. Obrigado, meu irmão, pelo carinho. Eu que agradeço.
Professor Daniel, também 2 minutinhos aí para as considerações finais e conclusão, por favor. Tá. Existe uma diferença entre a vontade prescritiva e a vontade decretiva. Eu não vejo nenhum conflito em Deus estabelecer a vontade prescritiva, como não coma do fruto, e, ao mesmo tempo, em sua vontade decretiva, condicionar ou determinar que fosse comido o fruto. Quanto à questão da predestinação, pela presciência e tal, isso não é o tema do debate. Nós teremos um debate só sobre isso, então não pretendo responder nesses 2 minutos. Concluindo e reforçando a minha posição, Deus não é o autor do mal. Não importa se Deus ele determinou que o homem caísse em pecado ou não. Deus não é o autor do mal em circunstância alguma. Como que nós conciliamos isso com a soberania exaustiva de Deus? Eu gosto da resposta do Charles Spurgeon a respeito disso. A soberania e a responsabilidade não são opostas umas às outras. A gente não precisa reconciliar amigos, né? É como se uma fosse a estrada em que a gente anda e o outro o céu que nós vemos. Estão em paralelo, só que lá na eternidade nós vemos os dois se unindo perfeitamente. Então, apesar de Deus ter a soberania absoluta a respeito de tudo, de fato, Deus não é o autor do pecado. Deus não pratica o mal e, em sua vontade prescritiva, Deus não quer o mal. Embora, em sua vontade decretiva, ele o determine para atender a seus próprios desígnios, como está lá em Provérbios 16:4. O Senhor fez todas as coisas para atender aos seus próprios desígnios, até o ímpio para o dia do mal. E assim eu encerro. Obrigado, professor, também pelo carinho, pela atenção, o privilégio de ouvi-lo também, os contatos do professor Daniel à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram. Nós vamos encerrar a edição de hoje. Quero agradecer demais a sua audiência. Mas antes de finalizar, vamos colocar na tela o resultado da nossa enquete. Lá no Instagram a gente colocou, né? Quando a Bíblia fala que Deus fez o mal, o que ela quer dizer com isso? 67% indicaram que é o mal como julgamento. 8% que é o mal moral ou literal, né? E 25% que é uma linguagem figurada. Quero agradecer demais a todo mundo que votou, que participou, que deu carinho aí da audiência, inclusive nos ajudando na construção do programa, votando na enquete. Nós vamos encerrar a edição de hoje. Amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um Vejam Só. Um forte abraço e até a próxima!